Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 8 de abril, acordamos aí com um dia que passou durante a madrugada em terreno negativo e agora voltou um pouquinho aí para positivo. Bom, quem acompanhou o mercado ontem viu que a gente teve uma boa alta e aí o mercado deu uma desanimada no fim da tarde. Isso aconteceu porque o número de mortes lá nos Estados Unidos, em Nova York, superou ao número de mortes do atentado de 11 de setembro, tá? E aí nisso Trump disse que talvez esteja chegando no pico, né? Tentou dar uma animada no pessoal, falando que talvez esteja chegando no pico. E acredita que a recuperação vai levar os Estados Unidos a patamares ainda melhores do que antes. Prometeu novas medidas, porém deu aquela desanimada mesmo, tá? Eu não coloquei na lousa, mas a Europa teve uma briga lá. Existe a União Europeia e na União Europeia existe o Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu é gerido por um grupo chamado Eurogroup. Bom, esse Eurogroup, ou se você quiser falar bem inglês, né, Eurogroup, ele não chegou num consenso sobre o que fazer. Então, alguns países liderados pela França querem que o Banco Central Europeu imprima dinheiro até não dar mais. Outros países, já com um outro tipo de política, um outro tipo de cabeça, falam que isso não pode ser feito porque vai gerar uma consequência muito forte no futuro. Então, não há consenso sobre o que acontece na Europa. Ainda na Europa, o Boris Johnson continua na UTI. Isso deu uma desanimada lá na Inglaterra. Boris Johnson é o primeiro-ministro da Inglaterra, tá? Ao ponto de que o prefeito de Londres disse que não vai diminuir o isolamento social, vai continuar, e que talvez talvez eles atinjam o pico na semana que vem. Tá? Então ainda está na metade do caminho aí. Aqui no Brasil já o clima político deu uma acalmada, né? Já deu aquela respirada. Porque Mandetta ontem fez lá aquela palestra. Aquela. Gente, fugiu o nome. Bom, fizeram aquela reunião, né, que eles fazem sempre, a coletiva, veio o nome. Eles fizeram aquela coletiva de imprensa, 5h30, que eles sempre fazem, né, 5h30, e num tom mais calmo, né, já rechaçaram qualquer papo de que estava tendo briga, já cortaram, já foram direto ao assunto que realmente importa, falaram que deram uma frase bem legal, falaram, olha, vai ter desavença, mas a gente está se entendendo. Beleza, isso deu relativamente uma acalmada interna no cenário político. Lógico que ainda temos Rodrigo Maia, né? Mas, enfim, o IGPM acabou vindo um pouquinho acima. A prévia do IGPM veio a 1%, 1,04%, se me lembro bem, um pouquinho acima do esperado, tá? Bom, no número de casos ainda, nós temos 14.072 casos com 691 mortes. Tá? Eu sempre falo que não é para olhar evolução morte dia a dia, porque a pessoa pode ter morrido hoje com suspeita de corona e aí coletam material para fazer o exame. E o resultado confirmando a morte do corona vem só na semana seguinte. E aí é computado apenas na semana seguinte a morte que aconteceu hoje. Então, hoje, por exemplo, se falam que são 691 mortes, mas pode ser acumulado da semana passada, de gente que saiu o exame agora, tá? Então, você não pode analisar a evolução dia a dia. O gráfico de evolução dia a dia, infelizmente, não é o correto. De novos casos, você pode, tá? Porque aí já entram outros critérios. Bom, isso prévia de GPM, casos confirmados. Vamos olhar, então, os mercados, né? Como que estão os mercados? Vou colocar aqui na tela Dow Jones, S&P e Nasdaq, agora esboçando alta próxima a 1%, passearam durante a madrugada em terreno negativo, né? Você vê aqui a linha atual agora, o preço que está agora, né? E você vê que estiveram aí em terreno negativo durante a noite, tá? Isso mesmo com os outros mercados. VIX continua abaixo de 50, agora cotada a 45. VIX futuros 43. Então estamos começando a chegar numa convergência com a data do vencimento. Maravilha, isso é normal quando você olha futuro e o à vista, vamos dizer assim.
Índice dólar, o nosso DXY ontem ainda não caiu abaixo de 100, tá mantendo 100 como suporte. Vamos ver aí se a gente perde esse 100 aí. Bom, Alemanha com leve alta de 0,8, Inglaterra e França com baixas, né? A Inglaterra com baixa de 0,89 e a França com uma baixa de 1,24. E a Itália subindo aí 0,5%. Petróleo mais ou menos estável, Brent a 32 e o WTI ou Light, se você opera Forex, a 24 e 48, 49, está piscando agora. Bom, petróleo está aguardando a reunião que vai ter amanhã na OPEP, tá? Só que já está rolando um monte de condicionante, enfim, vamos ver, né? Nikkei fechou a 2% de alta e Xangai a 0,19. Bitcoin perdeu aquela margem lá dos 7.400, agora está cotado a 7.200. O índice EWZ não tinha saído ainda, o pré-market. Deixa eu ver se sai agora. Ainda não está vindo dado do EWZ, não sei porquê, gente. 8h26 já era para ter. Eu até segurei um pouco a gravação por causa disso. Está no After Hours de ontem, né? Não tem o pré-market do EWZ, não sei dizer o porquê, gente. Bom, nosso calendário, temos aí crescimento do setor de serviços, que é um termômetro para a gente, mas a gente já sabe que vai vir um pouquinho feio, né? Mês de fevereiro não tão feio. Bom, estoques de petróleo bruto não é tão importante. E de calendário a gente não tem nada muito relevante não aqui que nós estamos vendo. Tá? Tem reunião da FONC às 15 horas, né? Maravilha, isso tudo bem. Esse é para a gente prestar atenção aí, ver o que vai sair da reunião. Deixa eu ver, mais alguma coisinha? Não tem. Deixa eu abrir aqui a tabelinha que o pessoal está pedindo para ver, né? Ontem a gente encerrou as nossas operações em Uzi Minas, zeramos aí, realizamos 50% e depois voltou na nossa cara, né? E FR2 você não pode ser ganancioso, gente. Não, e FR2 você tem que ser mais pacato aí no movimento. Bom, então encerramos o Uzi Minas com 4,89. Suzano caiu 7% hoje, uma porrada. Vai doer esse stop, cara, vai doer. Semanal dói o stop. E entramos vendidos em R-Log e foi uma puta de uma sorte, na verdade. Quando ele ativou era 15,50. Quem assistiu lá o Ações no Radar, né, que tá aí no nosso canal, era 15,50. Foi um 9,3 de venda a 15,50. Quando bateu 15,50 ele entrou em leilão. Eu entrei em pânico, gente, porque eu dei a ordem de venda, né? Aí eu comecei a ver o teórico e tal, ele fechou a 15,50. Falei, bom, menos mal. Né? Não tá tão feio. Vamos ver se desce hoje ou se a gente vai tomar stop também. Infelizmente, essa semana talvez vai ser uma semana meio ruinzinha, igual a semana passada. Né? Semana passada a gente fechou aí positivo em porcentagem e negativo em variação, porque alguns papéis que têm um valor maior, eles tiveram a mesma oscilação. Então, por exemplo, o EG oscilar 4,19 me causa um prejuízo maior do que Springs oscilar 4,36, tá? Lógico que da minha carteira pessoal, do meu saldo pessoal, eu equalizo esses números, né? Então eu compro menos o EG do que eu compro Springs. Então eu compro mais Springs porque a ação está R$5. Então eu compro mais lotes de Spring do que eu compraria de WEG, né? Mas como aqui na tabela eu faço o cálculo sempre pensando em 1.000 ações, aí financeiramente ficou negativo, né? Lógico que a gente tem uma boa gordurinha aí de 83% numa semana excelente que nós tivemos, né? Mas trade é isso, né, gente? É períodos bons, períodos ótimos, períodos não tão bons e períodos péssimos. O importante é a gente sempre gerenciar risco. Uma última coisa que eu quero mostrar aqui, aproveitando que a gente está com um pouquinho de tempo. Vamos ver se o WZ voltou. Nada, não tem EWZ. Uma coisa que eu quero mostrar aqui, gente. O Ibov fechou ontem com um candle muito feio.
Por quê? Nós tivemos, né, essa queda aqui bem feia, né? A gente teve essa queda aqui bem feia. E aí nós tivemos uma alta. Até então, eu imaginava que era um repique dessa queda. Daí tudo bem. E aí nós tivemos uma baixa onde este fundo foi mais alto que este fundo. Isso é falha de baixa, falha de fundo, perdão. Legal, né? Bom, o problema é o seguinte. Aqui é a cabeça do pivô. Se eu supero esta cabeça, eu falo em pivô de alta. Porém, o que aconteceu? Ele tentou superar, só que fechou abaixo. Então, vou traçar uma linha daqui para cá. Ele fechou abaixo, ele falhou o pivô de alta. Hoje, o que pode acontecer? Primeiro cenário, ele superar agora, e maravilha, show de bola. Ele ficar ainda dentro desta resistência, e tudo bem também. Ainda dá para ter uma esperança. Agora, se ele fizer isso aqui, gente, olha, se ele perder o fundo anterior, ou seja, se ele cair abaixo dessa mínima, aí a gente já começa a ter um cenáriozinho de desconfiança aí de que talvez não tenha força, tá? Não tenha força compradora. E aí pode ser uma recuperação em U, pode ficar consolidando nesse range. Enfim, aí não dá para saber o que vai acontecer. Mas, se hoje a gente tiver um candle negativo que perca a mínima do dia, aí já fica meio complicado pensar numa recuperação. Pode ser que sexta-feira dê uma recuperação, segue a vida, show de bola. Mas, se perder a mínima de hoje, já mostra aí um certo desânimo de compra, tá? Mostra aí que os compradores estão esperando um melhor momento. Tá bom? Bom, gente, acho que é isso tudo que eu tinha para falar. Se eu esqueci alguma coisa, me desculpe. Eu coloco lá no Instagram depois. E agora a gente segue pelo Instagram, tá bom? A você um ótimo dia, prudência e bons trades. A gente se vê e segue lá pelo Instagram. Até lá!